Vamos lá, meus irmãos, já oramos, mais uma vez graça e paz. Graça e paz. Amém, graça e paz. Como eu disse, não reparem minha voz, é essa gripe que me pegou. Já estou melhor, mas a voz acaba sendo afetada. Meus irmãos, hoje é a nossa 7ª aula de homilética, com muita alegria, a arte de pregar. Então a gente vai celebrar muito aqui a Deus, né? Por esse momento, eu diria, porque além de uma aula, é um momento de celebração. 7ª aula, glória a Deus. Fico muito feliz quando a gente vai progredindo assim e já estamos quase chegando no final. Então, e eu quero, como é praxe, ler um texto bíblico com vocês, porque nesse domingo, enquanto eu pregava, poxa vida, eu me lembrei de vocês e me deu uma alegria, por isso talvez eu disse há pouco celebrar, né? Me deu uma alegria. Eu preguei esse domingo no texto de 2º livro de Samuel, capítulo de número 23. Queria ler com vocês aqui aquela passagem que fala sobre os valentes de Davi, ou os guerreiros de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, do versículo de número 8 em diante. Mas eu queria ficar aqui, principalmente, numa passagem no terceiro. Vamos ler essa porção todinha, até o versículo de número 12, do 8 ao 12. Mas o que eu queria destacar era o versículo 12, de fato. E como eu disse, eu estava pregando, até mencionei para a igreja, né? Não estou conseguindo sair de 2 Samuel. Toda vez vem alguma coisa. Eu até falei para os irmãos, eu já acabei a série de mensagens, mas está vindo. Então, que Deus faça como Ele desejar, né? Confesso que para domingo agora, possivelmente não é 2 Samuel, até porque hoje eu estava trabalhando em outro tema. Mas a última palavra vem do mestre, né? E eu me lembrei muito de vocês. Não citei ali, eu citei o exemplo de algumas coisas e enquanto eu citava, vinha no meu coração. Então, por isso que eu disse há pouco, né, que a gente vai estar aqui dando essa aula e fazendo esse momento de aula, mas de celebração, porque é uma celebração para mim, é uma alegria. Então, pastor, tenha a bondade de ler para mim, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao 12. Vamos lá. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Auitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Glória a Deus. Olha só, que texto maravilhoso. Você leu até o versículo 12, não é isso? Até o 12, pastor. Ótimo. Leia para mim, mais uma vez, o versículo 12, por 12. favor. Pois não. Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aqui, Jabeção vence 800 com uma... Olha que fantástico. Ele vence 800 homens
com uma lança, enfrenta Jabeção. Eu mencionei domingo, uma modéstia à parte, eu achei que a minha introdução foi muito boa. Foi um presente essa introdução, porque eu não tinha essa introdução. Eu não tinha. Eu confesso, eu sabia o que eu ia pregar, que era essa porção. Na realidade, eu preguei até o versículo de número 17. Eu sabia do conteúdo, eu sabia da ideia, mas a minha introdução eu não sabia. E aí, quando eu comecei a fazer minha introdução, eu perguntei assim: você é um valente? Que tipo de valente você é? Valente segundo o mundo ou valente segundo Deus? Porque se você é um valente segundo o mundo, a sua valentia não diz nada para Deus. Vamos pensar sobre isso hoje? Então, eu achei que foi muito legal. E aí, na minha introdução, eu trabalhei um pouco essa ideia. Assim, porque muitas vezes a gente é valente segundo o mundo, a gente enfrenta as pessoas, a gente não leva aforo para casa, a gente é sincero, diz a verdade, mas isso diz alguma coisa para Deus? Não diz nada. Aqui conta a história de valente segundo o coração de Deus, que é totalmente diferente. Eu falei, olha que presente. É claro que agora falando com vocês até embeleza um pouco mais, mas ali na hora, no calor, né? E aí eu falei de Jabeção. E aí, quando eu falei de Jabeção, eu mencionei algo muito interessante sobre ele, que é o seguinte: quando as mulheres cantavam para Davi que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, nos dias de Davi, possivelmente se cantava assim: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares e Jabeção centenas de milhares. Fantástico, não? Só que a diferença é que Jabeção foi prestigiado por Davi, porque esse texto foi escrito, possivelmente, porque o texto foi logo depois da morte de Samuel, então o segundo livro de Samuel foram escritos pelos cronistas de Davi. Ora, Saul morria de inveja de Davi, mas Davi não morria de inveja dos seus valentes. Que fantástico, fantástico, fantástico. E aí eu imagino que quando as mulheres cantavam nos dias de Saul, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi ficava meio desconfortável porque viu o semblante ciumado do rei. Mas já nos dias de Davi, quando as mulheres cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares e Jabeção matou centenas de milhares, Davi dizia: e matou de uma só vez, com uma lança. Esse homem é genial. Devia ser assim que ele celebrava, porque ele não era ciumento, ele compartilhava. Olha que fantástico. Mas não foi ainda isso que eu lembrei de vocês. Eu só estou dando uma pincelada da mensagem. O segundo ponto é Eleasa. Eleasa vai batalhar com os filisteus e o texto diz que ele manteve-se em posição, Israel recua, ele não sai do lugar, ele fica no lugar, ele não vai nem adiante, mas ele fica onde? Na posição. Fantástico, né? A espada é grudada na sua mão, seu braço fica dormente, e aí ele conquista uma grande vitória e o povo vem logo na sequência para quê? Para pegar o despojo. Eleazar aqui não é ciumento. Ele não manda embora o povo, os soldados medrosos. Ele deixa os soldados compartilhar. Por quê? Porque ele caminhava no mesmo espírito de Davi. Fantástico, né? Ou seja, o que Eleazar deveria estar ensinando para o povo? Poxa, vocês foram medrosos, faça como eu faço. Mas tudo bem, pode pegar os despojos, mas guarda principalmente o seguinte, guarda a lição. Qual é a lição? Vale a pena permanecer onde Deus nos põe. Vale a pena permanecer. Porque mesmo que a gente esteja prestes a morrer, a gente está morrendo numa causa que vale a pena. Fantástico, não? Fantástico. E o terceiro que eu me lembrei de vocês, aí aqui foi de vocês. Por quê? Porque aqui o terceiro também fala a mesma coisa, que Samar, os filisteus vieram contra eles, e os filisteus quiseram que a plantação do quê? De lentilha. Mas também Samar toma posição. Quem sabe Samar aprendeu com Eleazar, né? Domingo eu não mencionei isso, mas agora está me vindo essa ideia. Quem sabe Samar aprendeu com Eleazar e ele toma posição
luta e protege pela plantação de lentilha. O que é uma plantação de lentilha? Não é nada. Quantas são as vezes que a gente entrega de mão beijada para o inimigo? Porque, não vou perder tempo com isso. Mas aqui ele está mostrando o seguinte, que uma plantação de lentilha pode ser tudo. O que é a nossa plantação de lentilha? Muitas vezes é o nosso trabalho, muitas vezes é o nosso emprego, muitas vezes é a nossa família, os parentes problemáticos, o nosso dom que a gente está ainda, eu diria, trabalhando com muita limitação. Essa é a nossa plantação de lentilha. Os meus alunos no seminário são a minha plantação de lentilha. Está entendendo, meus irmãos? Que orgulho, que orgulho, que orgulho. Muitas vezes ter um aluno é uma plantação de lentilha. 2, já estou com 100% de lucro, entendeu? Plantação de lentilha. Tomar posição. E a vitória de Deus, ela vem sobre a nossa vida da forma do Senhor. Porque aqui o texto diz que o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Então eu deixo essa introdução aqui para vocês. E quando eu falava isso, eu falava com muita convicção, né? Falava, o que é a plantação de lentilha para a igreja? Eu falava, a tua família, a tua igreja, o teu dom. Aí eu lembrei de vocês. Aí me deu uma alegria, sabe? Não é uma alegria, estou até emocionado. Uma alegria. Porque mesmo gripado domingo, com dor de cabeça, eu sabia que eu tinha que entregar essa mensagem. E uma noite mal dormida, né? Não gosto de pregar assim, mas tem hora que a gente faz aquilo que Deus nos permite. E aí foi isso. E aí depois, é claro, eu tive o quarto ponto, que foi os 3 que vão buscar água para Davi. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui essa meditação para vocês. Tá bom? Que a gente Amém. possa cuidar do nosso campo de lentilha, porque ele é precioso. O campo de lentilha pode ser a razão da nossa sobrevivência. Aquela ovelhinha que dá trabalho é o nosso campo de lentilha. Aquele obreiro problemático é o nosso campo de lentilha. A família, muitas vezes atribulada, o filho desviado, a filha desviada, os parentes, tudo perturbado, é o nosso campo de lentilha. O nosso país amado é o nosso campo de lentilha. Vamos lutar por ele. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Então vamos lá agora para a nossa aula, hoje, nossa 7ª aula. Semana passada falamos bastante sobre o quê? Sobre os tipos de sermão. Sermões, né? Português é tão difícil. Limão. Tipos de sermões. Anciões, né? Aí temos o temático, temos o textual, temos o expositivo. Enquanto eu pegava meus rascunhos das aulas passadas, eu fiz uma anotação também aqui sobre os sermões doutrinários, antes de entrar aqui no mérito, porque nós concluímos o sermão temático, ou chamado por tópicos. Existe o tipo de sermões chamados sermões doutrinários. O que seriam sermões doutrinários? Sermões doutrinários seriam literalmente mensagens baseadas em capítulo por capítulo da Bíblia, ou livro por livro. Calvino pregava assim, e foi genial. Vários outros pregadores pregavam assim, e são geniais. Martin Lloyd Jones não pregava exaustivamente assim, mas ele, muitas vezes, eu me lembro do meu professor no seminário, Zé Carlos, certa ocasião, ele pegou um comentário de Efésios, de Martin Lloyd Jones, e disse assim, irmãos, eu estou abismado. Martin Lloyd Jones pregou 3 sermões de um único versículo. Estava no seminário. E eu nunca mais me esqueci disso. Então, o que seriam os sermões doutrinários? Seriam esses baseados de livro por livro. Eu acho isso fantástico. Eu gostaria de ter essa competência tão brilhante. Eu confesso, um pouquinho eu tenho. Que de vez em quando eu pego alguns capítulos e faço. Eu não sei se é só competência, se é direção divina, o que é. Eu acho que também tem um pouco a ver com direção divina aqui. Quando eu falo competência, irmãos, é porque muitas vezes eu fico vendo, por exemplo, Calvino, que é um grande expositor dessa natureza, e fico encantadíssimo, porque ele pregou quase todos os livros da Bíblia. Então isso é maravilhoso, porque há uma riqueza na pregação, no público que ouve, e há uma riqueza também se você tem a oportunidade de escrever o que você pregou. Fica para a posteridade, como texto.
De qualquer forma, eu gosto muito também da ideia do quê? Da ideia de pregar de forma criativa, como eu acabo de dizer para vocês, dessa forma esporádica, porque Spurgeon fazia isso. Spurgeon não pregava sistematicamente. Spurgeon, inclusive, ele tinha essa competência de pregar versículo por versículo. Ele era uma mente brilhante, um homem de uma intelectualidade acima da curva. No entanto, Spurgeon, ele gostava dessa questão da surpresa. O que virá domingo? Não sei se era de propósito, mas eu acredito que era uma questão de vocação divina. Lendo um pouco Spurgeon, ele menciona isso, que essa questão de você... Que teremos domingo? Qual vai ser a comida de Deus no domingo? Cria uma expectativa também. Que Deus vai falar com a igreja domingo? Então, esse senso de algo surpreendente e inesperado dá também uma espiritualidade mais pujante. As duas coisas são poderosas. E eu quero acreditar, como eu já disse nas aulas passadas, que a gente só tem que se descobrir. Mas eu acho fantástico. Então, sermões doutrinários têm a ver com essa questão do quê? De sermões baseados num livro. Então, eu já preguei alguns livros da Bíblia, mas não a grande maioria, somente alguns. Agora, ainda concluindo a aula da semana passada, porque aqui, vendo os assuntos, né, que trabalhamos rapidamente, só passando rapidamente aqui, né, sermão temático, a gente parou aqui, vamos agora falar no textual, vamos começar o textual. Espera aí. Isso, a gente vai parar aqui. Então, só concluindo aqui o assunto do temático, eu tenho aqui na mão, lembra que semana passada nós mencionamos sobre... deixa eu tirar aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu tenho aqui um livro. Esse livro é chamado Passo a Passo com Cristo. São 4 edições. Não sei se vocês conhecem, mas é da Convenção Batista Nacional. São, ao todo, 13. Cada livro desse tem... Cada livro, são 4 livros, tem 13 lições. Você geralmente utiliza esse material aonde? Nas classes de catecúmenos, ou classes preparatórias para o batismo, e também ele serve não somente para preparação para o batismo, mas ele serve também para você receber novos irmãos de outras igrejas, né? Olha só que interessante. Aqui são 13 lições, só para vocês terem uma ideia. Eu geralmente, quando eu vou dar na nossa comunidade aqui o batismo, eu dou 13 lições pelo menos, que é o passo a passo 1. E aí, deixo os alunos à vontade, se eles querem continuar estudando, né? Quando nós temos as nossas classes de escola bíblica, geralmente a gente vai trabalhando por tema. Já trabalhamos nesse material também, os 4 passo a passo. É um material muito bom. Mas o que ele é? Ele é o quê? Doutrinas bíblicas. Lembra que nós falamos semana passada que no sermão topical ou temático, ele é ótimo para você estudar doutrinas? Então, por exemplo, no passo a passo 1, as 13 lições é sua nova vida, que na realidade é praticamente o novo nascimento, mas não é o novo nascimento, seria a sua conversão, né? Aí tem seria sua nova vida, o assunto é conversão. Depois vem falando sobre o homem original, o pecado, vem falando sobre o batismo, sobre a ceia. Então, olha aqui, esse é o passo a passo número 2, é o novo nascimento, justificação, adoção, santificação, perdão. Ou seja, dentro das mensagens temáticas, são ótimas para a gente trabalhar doutrinas. Lembra que eu falei, fiz a pergunta, né, semana passada? Desses 3 tipos de sermões mais utilizados, que é o temático, textual e o expositivo,
O temático é muito difícil? Vocês acharam que sim, eu até fiquei admirado na resposta de vocês. Geralmente o pessoal prefere usar o temático, mas o temático, para que seja bem utilizado, a pessoa tem que conhecer muito Bíblia, porque senão ele se enrola. A gente acha que o temático basta você ter um tema e tá bom, não. Um pouco de pigarro. Só um minutinho. O temático é muito difícil. O sermão temático, pode ver que aqui o nosso querido professor, pastor João Leão dos Santos Xavier, ele faz aqui esses 4 livros baseados no quê? Teologia sistemática. Esse livro é uma síntese de teologia sistemática. Podem ver que o nosso livro do Gruden, que é aquele livrão nosso de teologia sistemática, o que ele faz? Ele faz um compilado em, se não me falha a memória, 52 lições. Ele faz um compilado de 52 temas. E aí, é fácil? Claro que não. Hã? O autor? O autor É um João dos Santos Xavier, né? João Leão dos Santos Xavier. Depois eu passo para vocês os links. É da editora. Isso é ótimo para dar de escola bíblica, viu, irmãos? É um excelente material. A gente sempre usou. Então, a gente vai começar agora, depois da pandemia, nós não tivemos mais batismos. Temos alguns candidatos, inclusive a gente vai começar agora a classe para a próxima turma. E a gente dá o passo a passo 1. Pastor, só o passo a passo 1, irmão, são 13 lições de teologia sistemática. Resumido, mas bem trabalhada, o candidato vai para o tanque batismal convicto. Pelo menos sabendo o que é o batismo, por que é importante se arrepender, o que é o pecado, o que é a santificação, o que é o mundo. Ou seja, eu particularmente eu tive algumas aulas antes do meu batismo. Achei que foi até fraca, mas o meu pastor ele fazia assim. Mas eu acho que você dando um treinamento que não seja tão exaustivo, mas que seja bom, tá ótimo. Agora, tem pastores que vão preferir algo mais exaustivo. Cada um vai seguir. Tem aqueles que preferem ser bem ralo. Aí eu já não tenho muito apreço. Mas eu respeito também, irmãos. Cada igreja local responde por si, né? A gente não pode ficar arbitrando aí todas as igrejas, né? É que nós, como batistas, gostamos de estudar, né? A minha mensagem de domingo teve 1h10. E eu pensei que eu ia pregar em 30 minutos, porque o assunto estava muito mastigado. Deu 1h10. A igreja batista gosta de estudar. Nossas aulas aqui, 2h30 de aula. Entendeu? Então, faz parte do nosso DNA, né? Então, voltando a falar. Então, beleza? Tudo bem sobre o sermão temático? Tudo bem? Alguma dúvida? Ô, pastor, o sermão temático, muitas das vezes a gente tem um assunto na mente e o mais difícil é achar o tema. O senhor concorda com isso? Sim. É muito complicado, às vezes, achar um tema para aquilo que você está no coração. Exato. Por isso que aquele livro de Spurgeon, Lições aos Meus Alunos, ele vai trabalhar bastante sobre essas questões e outros livros também, mostrando a importância de você selecionar um texto. Porque muitas vezes você está dentro de um sermão temático, você tem vários textos. Mas o texto que vai ser o chave é difícil. É muito difícil. Já me deparei muitas vezes nessa situação. Irmão Dil, eu vou dar um exemplo meu, né? Tem vezes que eu fujo o protocolo da oratória. Segundo Spurgeon, segundo vários grandes oradores, você tem que usar um texto bem objetivo e um único texto. Tem vezes que eu fujo totalmente dos padrões da oratória. Eu leio um capítulo. Eu me sinto seguro fazendo isso. Na minha mensagem da semana passada, que eu preguei sobre o Senhor vive, que está baseado no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 47, eu queria falar sobre esse momento
da vida de Davi, aonde ele faz um salmo. E eu ia ler o capítulo todo. Falei, pelo amor de Deus, é muito texto. Tem quase, são 51 versículos. Aí eu fiquei num impasse. Qual que foi a minha ideia? Davi, depois de tanta batalha, de tanta tribulação, ele consegue fazer poemas, salmos. Ele termina, segundo Samuel, fazendo salmos. Fala sério. Ele começa tendo lutas, dificuldades, vê Saul morrendo, vê o seu melhor amigo morrendo. Logo depois disso, Isbosete, filho de Saul, é nomeado como rei de Israel, tem lutas. Aí ele vence Isbosete, depois peca com Betseba, depois tenta trazer a arca, depois vem Absalão, causa recontenda. Aí depois de Absalão vem quem? Vem Seba, que é outro, né, como a Bíblia chama, até domingo eu falei que Seba, eu usei um termo errado, falei baderneiro, é desordeiro. Desordeiro. Ali, né? Eu confundo muitas palavras. Aí vem Seba, aí depois vem a questão dos gibeonitas, e aí, por último, chega nas conclusões, aonde ele vai fazer um cântico de adoração a Deus, vai falar sobre os valentes, e depois, ainda para encerrar, vem o capítulo 24, que é o recenseamento, quando Deus pune ele e Israel. Ou seja, um livro difícil, é um livro de tribulação. E mesmo ele tendo tribulação, ele faz o quê? Ele faz um salmo. E o que eu quis mostrar? Que Davi tinha essa visão de que Deus estava no controle. Então, na mensagem da semana passada, o que eu fiz? Ao invés de ler o capítulo todo, eu só peguei o versículo 47, a primeira frase. Falei, aqui está pronto. Tem o título, está tudo. Senhor vive, foi o meu título. Peguei emprestado do próprio versículo. Dei a pincelada do salmo, li alguns versículos. E citei, né, que esse capítulo aqui do segundo livro de Samuel 22 é o mesmo que o Salmo 18. E também citei Salmo 3, que é o salmo quando Davi faz por causa de Absalão. Ou seja, ele está fugindo do filho, ele faz um salmo. Pelo amor de Deus, que camarada é esse? Está fugindo do filho. Pensa nisso. Você está chorando as pitangas, o leite derramado, aí você está compondo um salmo. Oh, meu Deus, é um homem ou não é especial? É um homem especial. A gente tem que aprender com ele. Eu, particularmente, sou. Eu falo assim, meu pai, como eu queria ser como esse teu servo, porque é extraordinário, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu peguei aqui, o Senhor vive. Eu falei, irmãos, eu quero ler só a primeira frase do versículo 47. Aí depois eu li de novo, aí depois eu li mais alguns outros versículos. Falei, depois vocês leem o capítulo em casa. Senão ia me enrolar mais do que ajudar. Tem vezes, mas tem outras vezes, Gil, que eu também leio o capítulo todo. E tem vezes que eu leio 3 capítulos. Uma coisa que eu aprendi, eu procuro ficar muito à vontade. Sabe aquela questão? Senhor, me guia, me dá convicção. Se eu tiver que fazer algumas coisas, que eu erre tentando acertar. Sabe assim? Não que eu queira errar, é óbvio que não. Mas vou tentar acertar, sabe? Fugir um pouco da caixinha, porque eu acredito, só para concluir essa ideia, irmãos, não tem profeta igual a outro profeta, tem? Até Elias e Eliseu recebe a unção dobrada de Elias, mas pode ver, um era careca, outro não, brincadeiras à parte. Mas assim, só a unção que foi dobrada, gente, não tinha nada a ver. Pode ver, Elias, possivelmente, ele era mais sarcástico do que Eliseu. Elias era mais apimentado, né? Gostava de ser sarcástico, aquela santa ironia provocativa, né? Já Eliseu não era assim. Eu acredito que eram personalidades distintas. A unção era a mesma. A unção era dobrada, mas a personalidade era distinta. Os apóstolos são diferentes. Tiago e João eram irmãos, Pedro e André, mas eram pessoas distintas. Moisés, profeta, Jeremias, profeta, distintos. São distintos. Então eu procuro, como eu mencionei para vocês aqui, a gente tem que se descobrir, né?
Então, tem vezes que, é claro, eu procuro, irmãos, não me entenda, né? Eu procuro ter um padrão, eu procuro aprender com os mestres, mas a gente tem que ter hora que tem que arriscar, Diogo, tem que arriscar. Porque tem vezes que a gente fica seguindo muito a caixinha, me entendam porque eu aprendi a fazer isso, tá, gente? Eu amo caminhar em sincronia, entendeu? Eu não tenho nenhum problema de caminhar debaixo de autoridade, é assim que a gente vai seguir, beleza, vamos seguir. Entendeu? Eu sou um bom soldado. É para todo mundo estar assim? Vamos estar assim. Então, quando eu aprendo algo, eu sigo ali ipsis literis. E tem vezes que Deus quer tirar a gente dali, né? Para a gente aprender que o Espírito Santo está agindo. Tá bom? Beleza? Tá joia, meus irmãos? Então, fiquem em Ok, paz. pastor. Vamos embora. Então, vamos embora aqui para a nossa apresentação, que tem muita coisa para a gente correr. Vamos lá. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Sermão temático. Leia para nós, Gil, por gentileza. Sermão temático. Não, desculpa. Textual. Textual? Concluímos o tema. Sermão textual. É derivado do texto constituído de uma breve porção da Bíblia. O texto fornece o tema do sermão. Limita-se no máximo 3 versículos. J. Braga. James Geralmente Braga, ele foi um grande... Desculpa, Gil. Pode James falar. Braga foi um pastor e um professor de seminário que, com os seus livros de homilética, influenciaram gerações. Então, ele indicava que você usasse, no máximo, 3 versículos. Pode continuar. Ok. Geralmente gira em torno de ou melhor, de meio versículos. Então, você vê. Aí, o que acontece? É aí onde eu disse para vocês. James Braga foi um grande influenciador de gerações. Ele aconselha isso. Já outros pastores vão dizer que você pode ficar numa porção. Como assim? Pensem nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela é um conglomerado. Então, são vários versículos. É uma ideia, ali tem uma ideia, ali é a porção das bem-aventuranças. Alguns vão dar uma margem até maior. No entanto, a gente segue esses critérios para poder fundamentar a lição a vocês. Mas aqui fica uma dica. Se uma hora você for pregar, por exemplo, o Salmo 91, e se Deus está te conduzindo a falar do Salmo 91, pregue ele, porque ele é um salmo muito conhecido. Agora, se você sente convicção de ficar em alguns versículos, fique em alguns versículos. Por isso que aqui eu estou deixando vocês um pouco mais abertos, até para que a gente não engesse e não crie padrões pré-estabelecidos. Porque o padrão pré-estabelecido, ao mesmo tempo que ele é bom, ele pode deixar a gente meio preso, e aquela situação de deixar a gente meio preso pode atrapalhar na hora que a gente está ali pregando. O pregador iniciante, quando ele vai pregar uma mensagem, ele usa 3 versículos, ele acaba essa mensagem em 10 minutos. Porque ele não tem um acervo tão grande para falar daqueles 3 versículos. Um pregador já experiente, uma frase é muita coisa. Hoje eu publiquei no grupo para vocês aquele pequeno vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, e fantástico quando ele fala lá sobre muitos lobos dentre vós, em vós, né? Fantástico aquela citação. Eu nunca tinha notado aquilo. Você vê que só ali ele, com certeza, ele pregaria uma semana ali, não é? Por quê? Porque muitas vezes, para um pregador experiente, ele lê uma palavra, ele faz um paralelismo de palavras, ele vai por original, ele remete a uma doutrina. Agora, o iniciante, ele com 3 versículos, ele se perde.
Então, por isso que eu estou falando aqui, que não é aqui tentando ser complacente com o iniciante, mas muitas vezes é mais fácil para o iniciante seguir o quê? Ele prega um salmo, ele divide aquele salmo em 3 tópicos. Ele dura 20 minutos. E ele prega mais seguro. Por isso que não há, assim, uma regra, há uma indicação do que seja melhor. Tendo em vista a experiência do pregador, tendo em vista a fluência dele, aí sim. Mas fica aqui essa dica, tá bom? Beleza até aí? Ok, pastor. Pastor, Joia. Pois não. no sermão textual, eu acho que muitas pessoas incorrem no erro, né? De pegar o texto, sei lá, 1 ou 2 ou 3 versículos, e aí ele até começa falando sobre o versículo, daqui a pouco ele entra num assunto, ele tá falando de banana, aí como daqui a pouco ele tá falando de verdura, volta a falar de massa, mas não volta para o texto, né? Isso é um risco que todo mundo corre. Mas me parece que no sermão textual isso talvez seja até um pouco mais latente, né? E aí, o senhor já até respondeu, eu acredito, né? O fato das pessoas inexperientes querer pregar num texto pequeno, isso pode acontecer com mais frequência. Exatamente. Tem uma piada que ilustra bem isso daí que você acabou de dizer. Chegaram, 2 irmãs estavam conversando, né? E aí uma dizia assim para a outra: eu não aguento mais, meu pastor. A vida toda só prega o mesmo sermão. Só tem um sermão aquele homem. Só tem um sermão. E aí a outra ouvia e falava: é mesmo? O que é? Aí ela deu um exemplo, por exemplo, João 3,16. Só fala isso, não prega outra coisa. É domingo após domingo, João 3,16. Só João 3,16. Onde ele vai no casamento, João 3,16. É culto fúnebre, João 3,16. Domingo de ceia, João 3,16. Páscoa, João 3,16. Natal. Aí outra disse assim: o meu consegue ser mais extraordinário do que o seu. Porque o seu só tem uma. E o meu consegue fazer de qualquer passagem da Bíblia a mesma coisa. Ele é mais fantástico do que o seu. Ele abre em Gênesis, ele fala daquele assunto lá. O Senhor ainda prega um único, mas ele é fiel àquilo que prega. Ele não, né? E o outro não, ele conseguia falar de Apocalipse, ele ia para aquele sermão, sabe? Tem umas genialidades, irmão. Tem uma genialidade. Por isso que meu professor Maurício, na época, hoje ele é diretor do seminário, ele é diretor da convenção. Na época que eu estava estudando, ele era meu professor. Até hoje ele leciona. E ele falava assim: nós precisamos estudar muito para mudar os nossos sermões, para enriquecê-los. Por isso que uma das tarefas mais lindas do pastor é o quê? É o estudo. É o estudo, é a piedade, a busca diante de Deus, né? E diante disso, para a gente não falar, ficar repetitivo, né? Ou não pregar só um sermão, ou não fazer da Bíblia toda um único sermão, né? Porque isso é genial, hein? Esse camarada é genial, hein? Ele consegue falar de Abraão e muda e fala daquele sermão. Imagina, é genial. Como consegue fazer essa? Como consegue ter essa hermenêutica, né? Eu Então ele conheço fala. um que em toda a Bíblia ele fala de dinheiro, toda, tudo. Aí é. Então, assim, o Maurício ele falava muito para nós sobre essa questão de estudar. Hoje está clareando uma mensagem para domingo e está assim sendo meio surpreendente para mim. Vamos ver se é aquilo que Deus vai confirmar até domingo, né? Mas é da mulher samaritana. Vamos ver. Tive os insights hoje à tarde, então agora eu vou regar de oração e trabalhar. E trabalhar, né? E trabalhar. Você vê, irmãos, esse assunto é um assunto que somente quem ama a palavra entende. Uma ovelhinha, vamos pegar uma ovelhinha piedosa, mas um pouco chúcara, ela acha que o pastor não faz nada, né? Que o pastor chega ali, ora, bota de joelho e puf, entendeu?
Mas uma ovelhinha já mais piedosa, que gosta de estudar, que sabe que as coisas não acontecem por acaso, que há a manifestação de Deus, mas há o nosso trabalho, ela nota. Fala, o pastor faz uma lição de casa. Ele é esforçado. Agora, uma ovelha piedosa, que ama a palavra, que ama o ministério, que sabe quanto é honrado, ou como disse Paulo, né, escrevendo a Timóteo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, ou aquele que almeja, ou aquele que valoriza o episcopado, ele sabe que a função pastoral é extraordinária e que, para a gente pregar um sermão, a gente precisa gastar tempo com Deus, coração, com a consagração e com o estudo. Não tem jeito, né? Então, assim, você vê, são vários níveis, né? Tem hora que a gente, né, assim, agora aguardem isso como um consolo, viu, irmãos? Vocês vão ter mais do primeiro tipo de categoria que eu falei na vida de vocês do que do segundo e terceiro, tá? Eu espero que vocês tenham o segundo e terceiro, tá? Mas, assim, na prática, a gente vê que as pessoas, elas não são, assim, elas acham que é muito fácil, né, pregar. O senhor já ouviu? Eu ouvi isso de uma pessoa que chegou, era pastor de uma igreja também, então aí uma ovelhinha chegou e perguntou, pastor, o senhor trabalha ou só fica ou só prega na igreja? É, Isso vira piada, não é possível, né? exatamente, né? O senhor trabalha, exatamente. Então, a maioria, irmãos, infelizmente, isso também tem um lado mais místico, que é a sola nação brasileira, o pentecostalismo, essa simplicidade frágil de que tudo é inspiração. E isso daí, infelizmente, a gente está, né? Eu tenho até uma piada também sobre essa questão, de que o pastor estava estudando e aí o irmão viu o pastor estudando, falou, pastor, o senhor está ocupado? Ele falou assim, eu estou estudando, estou lendo. Aí o irmão falou assim, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode me aconselhar? Aí o pastor falou, filho, eu estou estudando, né? Já que o senhor não está fazendo nada, né? Entendeu? Uma mentalidade de pobreza, né? Aí o pastor estava no quintal da igreja no outro dia, ele estava carpindo a grama. Aí o irmão falou, pastor, eu passei em frente à igreja, eu vi que o senhor estava trabalhando, né? Eu falei, não, irmão, ali era o meu momento de lazer. Ali eu estava descansando, eu estava tendo um momento de terapia. Ali não era trabalho, entendeu? Né? Enquanto o operário, a pessoa limitada, não valoriza o ensino. Pessoas esclarecidas sabem de quanto vale o ensino. No dia que eu preguei lá na ordenação do Nildo, eu citei Spurgeon, né? Que quando eu fui, eu já contei essa história para vocês. Quando eu fui comprar lições aos meus alunos, lá na 24 de maio, na editora Pez, eu peguei o livro e falei pro Bill. O Bill é o dono da editora. Não sei se está vivo ainda. Eu falei, Bill, quanto custa? Quanto vale esse livro? Aí o Bill pegou assim e falou, esse livro, com sotaque em inglês, né? Vale. Aí deu um número muito exorbitante. Eu não recordo. Na mensagem eu falei $50.000, mas eu acho que eu errei. Se eu não me engano, foi $5.000 que ele me falou. Pô, mas $5.000 num livro, né? Aí eu falei, ô louco, eu quase soltei assim o livro. Aí o Bill pegou assim e falou, você me perguntou quanto vale. Não, por quanto eu vendo? Aí eu falei, Bill, esse livro eu vendo ele a 30 e poucos reais, né? Mas ele vale muito. Nas mãos de um obreiro, pode mudar ministérios, pode transformar vidas. O ministério pastoral, quanto vale e quanto custa, né? Quanto vale e quanto custa? Quanto vale um pastor? Vale o trabalho de um assalariado, de um advogado. Mas quanto vale um pastor para uma igreja? Vale a eternidade daquelas famílias. Vale demais. Vale muito. Não tem preço. Vale o casamento, vale a educação dos filhos, vale a libertação das trevas, do engano. E as pessoas acham que o pastor está ganhando muito, ou que o pastor não está fazendo nada, porque está estudando, entendeu? Quem não estuda, né? É interessante, né, irmão? Como que era mesmo? Você falou o que o irmão disse? Pastor? Como que é? Pastor, o senhor trabalha?
Ou só fica aí na igreja? Entendeu? Eu sei e admito que tem aqueles oportunistas, né, que fazem desse trabalho uma oportunidade de ócio, mas o verdadeiro pastor, ele sabe quanto vale a igreja. Abrindo um parênteses aqui, só para mostrar um pouco do meu dia para vocês. Eu levanto, faço minhas devocionais, busco a Deus e depois eu venho para o meu escritório. Geralmente tomo banho, me troco e fico pronto o dia inteiro, para o que aparecer. No caso hoje, nossa aula de seminário, meu expediente vai acabar às 10h15, se a aula acabar no horário, né? 10h30. E aí até eu descer daqui já é quase 11 horas. Então, amanhã, possivelmente, eu acordo um pouco mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Porque vocês estão só recebendo a informação, quando vocês desligarem, vocês desligam com mais tranquilidade. Eu tô tenso aqui, né? Eu tô passando informação, né? Então, quando eu desligo, eu preciso pelo menos 2 horas para relaxar. Eu sou assim, eu preciso de umas 2 horas. Aí, depois de umas 2 horas, eu começo a ter um soninho. Então, amanhã eu acordo um pouquinho mais tarde, mas se precisasse levantar amanhã às 6 da manhã, eu levantaria. Claro, ia ser puxado, né? Até porque depois encarar um dia não produz. Mas assim, o pastor, ele tem as suas demandas, né? E as pessoas muitas vezes não vão valorizar. Por isso que eu digo, a gente tem que saber que aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra almeja, mas aqueles que também não desejam, eles podem valorizar o episcopado. Porque aquele que está no episcopado faz uma nobre função. Quem disse isso não foi só Paulo, foi o Espírito Santo de Deus. Pode ver, irmãos, não é querendo falar. Os homens de Deus, o que eles são para a nossa vida? O que foi o meu pastor que me batizou? Foi um anjo de Deus. O que foram os pastores que me treinaram na minha vida? Foram anjos de Deus. E os pastores que estão no nosso lado? São anjos de Deus. Quanto vale? Quanto custa? Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, que senão não vamos render a aula. Tem que trabalhar. Joia, vamos lá. Então, textual, continua para nós, Gil. Primeiro, as divisões são sugeridas pelo próprio texto. Cada sugestão do texto é usada como uma divisão principal. Título: A essência do culto, Romanos 12:1. Sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável. Conclusão: que é o vosso culto racional? Olha só. Então, aqui a gente vê já, né, as divisões são sugeridas pelo próprio texto. A gente nota essa questão. Nas minhas notas de aula aqui, eu não tenho isso digitado para vocês, mas eu coloquei aqui que muitas mensagens, elas podem ser feitas, sermões textuais, por inferências, ou seja, por lógica, como aqui, por exemplo. Né? Você chega a ter essa conclusão do texto. Por exemplo, o Salmo 23 é um salmo que exalta o pastor supremo e que mostra a relação do pastor supremo com a sua ovelha. Essa é uma inferência. Você extrai essa verdade do texto. O Salmo 91 é um salmo que mostra que aquele que se esconde debaixo da poderosa mão de Deus se assemelha a alguém que está no esconderijo do Altíssimo. Ali ele descansa à sombra do Onipotente. Por essa razão, a vida dele vai ser uma vida abençoada. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, não seríamos atingidos, nem do dia, nem da noite. Pelo contrário, venceríamos. Por quê? Porque somos protegidos por Deus e na batalha, Deus batalha por nós. Ou seja, por inferência. São deduções, são interpretações do texto. Ou seja, o próprio texto destaca. O sermão textual, eu diria que dos três, ele é o mais simples. Mas se ele for bem trabalhado, ele é maravilhoso. Por quê? Porque o ouvinte vai guardar aquela porção. O ouvinte vai decorar aquela porção.
Isso é magnífico. Isso não tem preço. Então, por exemplo, quando a gente pensa um pouco no sermão textual, e a gente pensa nessa questão, né, de que você realmente trabalha dentro dessa premissa, você pensem assim, irmãos, trabalhar numa porção bíblica de forma bem significativa, com uma exposição bem calorada, sabe, agraciada, com uma autoridade, com uma devoção, e você expõe aquilo tudo, aquela porção das Escrituras fica impregnado no coração do ouvinte. Quer uma coisa mais maravilhosa do que a cada domingo as nossas ovelhas chegarem em casa e falarem: hoje a mensagem foi a oração do Pai Nosso. E ele citar. Hoje a mensagem foi Gênesis, por exemplo, né? Gênesis 12, Gênesis 15, onde diz, fantástico. Hoje a mensagem foi Josué capítulo 1. O pastor pregou, olha, a pessoa está decorando a Bíblia, está afirmando verdades. Então a mensagem textual, ela pode ser a mais fácil de ser exposta, colocada, porque a pessoa, de repente, ela não precisa necessariamente ter aquele arcabouço, né, histórico, teológico, mas se ela tem uma profundidade, isso vai ser maravilhoso. Dizem que George Whitefield, eu trabalho muito em Whitefield nas nossas aulas de avivamento, ele lia a Bíblia de joelhos, irmãos. Ele lia a Bíblia de joelhos e ele orava em cima de cada palavra do texto sagrado que ele lia. Olha que coisa fantástica. Sejamos honestos. Só de ler a Bíblia já não é maravilhoso? Sejamos honestos. Tem hora que a gente não se cobra de, poxa, eu estou lendo um pouco a Bíblia. Eu faço essa cobrança direto sobre mim. Admito. Eu tenho hora que eu falo, Deus, me ajuda a ler mais a tua palavra. Quero ler mais. É uma cobrança que eu tenho mesmo. E já li a Bíblia de joelho poucas vezes. Já li. Mas como Whitefield, não. Admito. Tenho até o desejo de fazer isso mais. Porque isso demonstra duas coisas para mim. Demonstra tempo com Deus e tempo com a palavra. E reverência. Não praticando bibliolatria, mas acreditando que a palavra de Deus ela é santa e ela é poderosa. E o que ele falava com isso? Que depois que ele orava e lia cada palavra diante de Deus em oração, quando ele ia expor isso às pessoas, ia com tanto poder e com tanta energia e com tanta unção, que era como o sol diante da manteiga ou do chocolate. Eu acredito nisso, sabe, irmãos? E para mim, hoje, sem demagogia, irmãos, enquanto eu estava lá refletindo, né, a mensagem que Deus me concedeu hoje, que está trabalhando sobre a mulher samaritana, me veio no momento, assim, bem tupiniquim, enquanto eu tomava banho. Me veio uma inspiração, porque eu estava orando enquanto eu tomava banho. E, de repente, lembrei da mulher samaritana, Jesus falando com ela. E aí me veio um tema e eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. E você vê, que coisa, né, mano? Momento que a gente está totalmente desprovido de tudo, né? Estava orando. Não costumo orar muito no chuveiro, mas hoje deu vontade de orar no banho, né? Não costumo, confesso para vocês. Não é muito do meu feitio, mas não que haja problema, viu, irmãos? Não vejo. Mas enquanto eu estava ali, a gente não canta no chuveiro, né? Não louva a Deus, né? E tem vezes que o chuveiro, o banho, não vira um culto, né? E a gente está lá. Acho que os anjos falam, oh, Jesus, tem misericórdia desse teu servo. Né? A gente, isso que nos deixa meio constrangido é o pecado, viu, irmãos? Adão não tinha roupa, tá? Só para lembrar vocês, que são seminaristas, mas é bom lembrar, né? Esse negócio de roupa aí é fruto do pecado, tá? Até porque a roupa que o mestre fez lá no Éden foi de pele de animal, já mostrando, ó. Então, eu sei que é estranho mesmo, mas eu tô falando pra gente relaxar também, né, irmão? Né?
Mas é dizer que Deus pode nos visitar. Deixa eu até dar o título aqui para vocês, irmãos. Olha o que Deus pôs no meu coração sobre a mulher samaritana. Que Jesus tinha tempo na agenda dele para ela. Essa foi a frase que ele pôs no meu coração. Por que isso nasceu? Porque eu fiz uma publicação de um vídeo aqui e teve um rapaz que fez um comentário nesse vídeo que foi tão forte, irmãos, falando de Deus de forma tão agressiva, que aquilo me doeu tanto. Em uma aula nossa, eu falei que Deus é o supremo arquiteto do universo. E houve um comentário, vou até mostrar para vocês aqui, eu vou só ler, né? Vou mostrar quem fez, só ler. Teve uma pessoa que ele pegou e fez isso. Fez esse comentário no vídeo. Eu fiquei com o coração tão partido. Eu até respondi para esse rapaz. E hoje, à tarde, por acaso, eu vi que eu tinha respondido. Aí depois, o que eu fiz? Eu falei, não, quer saber? Vou apagar. E acabei apagando. Não por nada. Eu falei, não vou polemizar. Sabe quando você não polemiza? E enquanto eu estava indo tomar banho, etc e tal, um pouco antes de eu tomar banho, eu lembrei desse episódio e comecei a orar por esse rapaz. Ó, O senhor o e conhece? comecei, não conheço. E comecei a orar por ele. E diante da minha oração por ele, olha o que ele fez, o comentário que ele fez, ó. Ele fez esse comentário. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Deus é o supremo arquiteto do universo. Ele colocou assim no comentário. Olha só. Tá explicado porque o mundo deu errado. O arquiteto é demente. E aí, ele tem um vídeo explicando a frustração dele com relação a Deus. E aí, algumas semanas atrás, eu respondi para ele, dizendo: não concordo com você. Para mim é totalmente oposto. Para mim, foi, é e sempre será totalmente oposto. Mas te respeito. Aí hoje eu até acabei apagando esse comentário. Vou apagar. E apaguei. E eu comecei a orar por ele. Comecei a orar por ele. Aí foi onde comecei a lembrar de tanta gente que vira as costas para Deus, que não dá mínima para Deus. Foi aí onde eu estava tomando banho. E aí lembrei da mulher samaritana. E aí me veio essa frase, que essa é a frase da ideia que eu vou pregar domingo, se Deus permitir. Na agenda de Jesus, ele tinha tempo para a mulher samaritana. Uma mulher prostituta, que já estava casada pela quinta vez. Eu vou trabalhar sobre isso. Deus, o Filho de Deus, ele tem um tempo na agenda dele para você. Eu achei maravilhoso. Está aqui, ó. Vamos ver. Estou orando. Agora eu vou trabalhar, né? Orem por mim. Nem sei porque eu comecei falando sobre isso. Agora fugiu. Peguei uma direita e uma esquerda aqui. É difícil fazer isso, hein? Eu entro nas ruas, mas eu volto. Oh, meu Deus, por que foi que comecei a falar tudo isso? Me ajudem, alunos. Ai. Foi junto contigo, pastor. Eu acho que é por causa da inferência do texto. Eu estava falando sobre os textos, né? Você extrai as ideias. Foi por ali. Você estava falando do Salmo 91, Salmo 23, né? Isso, eu falei sobre orar no texto. George Whitefield. Verdade. Voltei. Então, George Whitefield, ele fazia isso. Aí eu falo para vocês, o que a igreja precisa? E aí eu aprendi com Ariovaldo Ramos, hein? Lamento hoje as escolhas do Ariovaldo Ramos, mas para mim, durante muitos anos, o Ariovaldo Ramos foi extraordinário na minha vida. E uma vez ele pregando aos pastores, ele falou uma coisa fantástica, e eu acredito nisso. Qual é a grama, Salmo 23, que o pastor dá para as ovelhas? Essa é a grama. Pregar de forma textual é dar a grama. É só a grama. Quando a gente dá outras coisas que não seja isso, a gente está dando grama sintética. George Whitefield orava, lia
e falava a palavra. Pregar textualmente é isso. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. Tá dando 1 hora. Beleza?